Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Martinho de Tours. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Junto ao lago de Mariótides, no Egito, São Menas, mártir. Morte no século IV. Em Vence, na Provença da Gália, atualmente na França, a comemoração de São Verão, bispo, que, sendo filho de Santo Euquério, bispo de Leão, foi educado no mosteiro de Léris e escreveu ao Papa São Leão Magno, para lhe agradecer a profissão de fé na encarnação do Verbo contida na sua carta a Flaviano. Morte no século V. Na província de Samnio, território da atual Itália, a comemoração de São Menas, solitário, cujas virtudes são mencionadas pelo Papa São Gregório Magno. Morte no ano 580. Em Amatonte, próximo de Limassol, na ilha de Chipre, o passamento de São João Esmoler, bispo de Alexandria, célebre pela sua compaixão para com os pobres, que, movido pela sua generosa caridade, fez construir muitas igrejas, hospitais e orfanatos, sempre solícito para aliviar todas as necessidades da cidade, contribuindo para isso com os bens da igreja e exortando assiduamente os ricos à prática da beneficência. Morte no ano 620. No mosteiro de Malone, no Brabante, na atual Bélgica, São Bertuíno, venerado como bispo e abade. Morte no ano 698. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Teodoro Estudita, abade, que fez do seu mosteiro uma escola de sábios, de santos e de mártires que morreram vítimas das perseguições dos iconoclastas. Foi 3 vezes deportado para o exílio, teve grande veneração pela tradição dos padres da Igreja e, para defender a fé católica, escreveu tratados famosos sobre a doutrina cristã. Morte no ano 826. No mosteiro de Grottaferrata, na região de Frascati, próximo de Roma, São Bartolomeu, abade, que, nascido na Calábria, foi companheiro de São Nilo, cuja vida depois escreveu, esteve a seu lado até aos seus últimos dias na construção do cenóbio de Frascati, sob a disciplina ascética dos padres orientais,
que fortaleceu durante o seu governo, convertendo numa escola de ciência e de arte. Morte no ano 1065. Em Nagasaki, no Japão, Santa Marina de Omura, virgem e mártir, que, encarcerada e levada a uma casa pública para escárnio da sua castidade, foi finalmente queimada viva. Morte no ano 1634. Em Verona, na Itália, a beata Vicenta Maria Luisa Poloni, virgem, fundadora, juntamente com o beato Carlo Stebe, do Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona, para socorrer os aflitos, os pobres e os enfermos. Morte no ano 1855. Em Lasky Piasnica, perto da cidade de Wejherowo, na Polônia, a beata Alice Kotowska, Maria Jadwiga Kotowska, virgem da Congregação das Irmãs da Ressurreição do Senhor e mártir, que durante a guerra foi fuzilada por perseverar firmemente na fé de Cristo. Morte no ano 1939. Em Sófia, na Bulgária, a paixão do beato Vicente Eugênio Bossilkov, bispo de Nicópolis e mártir, da Congregação da Paixão de Jesus, que, sob um regime tirano, por se recusar a separar-se da comunhão com a Sé Romana, foi encarcerado e atrozmente torturado e finalmente, sob a acusação de crime de alta traição, condenado à morte e fuzilado. Morte no ano 1952. História de São Martinho de Tours. Nascido por volta de 316 numa família pagã, Martinho era filho de um oficial do exército romano que atuava na Panonia, hoje Hungria. Quando entrou na adolescência, começou a frequentar uma igreja cristã por mera curiosidade. Porém, começou a gostar muito do convívio com os cristãos e da doutrina de Cristo. Isso preocupou seu pai. Cavaleiro do exército imperial. Seu pai quis afastá-lo do cristianismo. Por isso, sendo Martinho ainda adolescente, seu pai o fez ingressar na cavalaria do exército imperial. O plano, porém, não deu certo, pois, mesmo sendo da cavalaria, Martinho continuava frequentando a igreja e praticando a caridade. Encontro com Cristo na França. Perto de completar 20 anos, Martinho foi designado para a cavalaria da Gália, hoje França. Lá, foi abordado por um mendigo que tremia de frio. O homem pediu esmola a Martinho. Não tendo dinheiro no momento, Martinho cortou seu manto ao meio e deu metade ao pobre. À noite, Jesus lhe apareceu num sonho. O mestre estava usando a metade do manto que Martinho tinha dado ao pedinte e agradeceu por ter sido aquecido. Depois disso, Martinho deixou o exército para se dedicar à fé. Vida de monge. Com apenas 22 anos, Martinho estava batizado. Dedicou-se à oração e à vida solitária, sendo orientado pelo bispo Hilário de Poitiers, que se tornou santo. Mais tarde, este mesmo bispo ordenou-o diácono. Tempos depois, quando o mesmo bispo retornou de um exílio, no ano 360, fez uma doação a Martinho, um terreno que ficava a 12 quilômetros de Poitiers, em Ligugé. Primeiro mosteiro da França. No terreno ganhado, o diácono Martinho fundou uma comunidade monástica. Pouco tempo depois, um grande número de jovens queria seguir o mesmo tipo de vida. Por isso, São Martinho construiu ali o primeiro mosteiro em terras francesas e de toda a Europa Ocidental. Monges, padres e missionários. Diferentemente do Oriente, os monges do Ocidente podiam ser ordenados sacerdotes e serem missionários no meio do povo. Por isso, São Martinho liderou um movimento de evangelização juntamente com seus monges. Visitavam aldeias, pregavam a boa nova, levavam o povo a abandonar seus ídolos e construíam igrejas. Se encontrava resistência, construía um mosteiro no local. Ali, os monges evangelizavam através da caridade e do exemplo. Logo, o povo se abria para uma conversão sincera. Dons extraordinários. São Martinho recebeu dons místicos, que o auxiliaram na missão evangelizadora. Através de sua oração, vários milagres e curas foram operados para o bem dos doentes e pobres, que não poderiam jamais recorrer aos médicos. Bispo. Quando o bispo de Tours faleceu, em 371, o povo, por unanimidade, aclamou São Martinho como um novo bispo.
Ele resistiu, mas aceitou. Porém, não deixou sua peregrinação missionária. Fazia questão de visitar todas as paróquias, zelava cuidadosamente pela liturgia e não desistia de evangelizar os pagãos. Primava pelo exercício exemplar da caridade. Fundou um outro mosteiro, o qual chamou de Marmoutier. E de lá, saiu São Patrício, o grande evangelizador da Irlanda. Assim sua missão exemplos não se limitou a Tours, mas se expandiu para muito mais longe. Morte. São Martinho exerceu seu ministério episcopal durante 25 anos. Faleceu com 81 anos, em Cantes. Era o dia 8 de novembro do ano 397. Sua festa passou a ser celebrada no dia 11, porque este foi o dia de seu sepultamento na cidade de Tours. Passou a ser venerado como São Martinho de Tours. Foi o primeiro santo não mártir a ser cultuado oficialmente pela Igreja. Além disso, passou a ser um dos mais populares santos de toda a Europa. Oração a São Martinho de Tours. Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir vosso manto com um mendigo que padecia de frio na neve encontrastes o próprio Senhor Jesus, ajudai-nos, a saber, partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a imagem de nosso Divino Mestre. Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho dai-nos os dons da caridade e do amor fraterno que nos fazem servir com desprendimento aos vossos filhos mais excluídos dessa terra. Amém. São Martinho, rogai por nós.